Olá, nós vamos falar um pouquinho sobre a crise do reinado, o segundo reinado, tá certo? Que é a crise do Império Brasileiro. Então, o tema da nossa aula é crise do Império, o componente curricular História e a turma segundo ano do ensino médio. Então, crise do Império. Na década de 1870, o rei do Brasil, né, Dom Pedro II, passou por uma série de crises que culminaram com o fim da monarquia no Brasil, tá certo? Então, durante todo esse processo tiveram alguns conflitos. Então, quais foram os conflitos mais importantes desse período, né? Então, nesse processo os conflitos internacionais que marcam, né, a história do Brasil e durante o segundo reinado. Aí entre eles foram, que se mais se destacaram, foi a questão Christie, a questão Platina e a Guerra do Paraguai, né? A gente vai ver só um pouco resumido sobre essa crise do Império Brasileiro, tá certo? Então vamos lá. Então foram esses conflitos, né, que mais marcaram esse conflito, esse período do Império. Aí a questão Christie. Então, nesse processo da questão Christie, estava envolvido o embaixador inglês William Christie, né? Ele se envolveu nesse processo de luta e tudo inicia também quando eles perdem os privilégios alfandegários aqui do Brasil. Então, os ingleses endurecem suas relações com o governo brasileiro e também gerou problemas diplomáticos, né? Não foi uma coisa assim tão simples, não. Eles começam também a ter outros problemas com o governo brasileiro. Então vejam só, e qual era o principal objetivo dos ingleses, né? Eles tinham um propósito em tudo isso. Eles queriam o fim da escravatura no Brasil. Por que eles queriam esse fim? Porque a Inglaterra estava entre os países capitalistas desenvolvidos, né, com a questão da indústria, e se eles eram uma da maior potência mundial na época e tinha escravidão no Brasil, eles não iam ter um consumidor, né? Porque o escravo ele não era consumidor. Então eles exigiam isso também para o governo brasileiro. E também destacavam a questão humanitária, né? A questão de como os africanos eram tratados aqui no Brasil, tá certo? Então o tratado do governo inglês com o governo brasileiro, eles criam um tratado, né? Lá em 1831 que era para que o Brasil acabasse com a escravatura. Mas isso não foi cumprido. Então, houve uma grande desavença entre os ingleses e os brasileiros, mas os ingleses colocaram muita pressão para que o governo brasileiro cumprisse o que tinha sido combinado, né, que seria o fim do tráfico negreiro. Né, que para os brasileiros pararem de trazer negros da África para ser escravizados no Brasil. Aí vejam só, o governo britânico cria suas próprias medidas, né, suas próprias leis, para impedir que o Brasil trouxesse escravos para o Brasil. O que foi que eles fizeram? Né? Eles apreendem, né, eles criavam a lei que se pegassem um navio brasileiro com negros, esse navio seria preso. Então foi o que eles fizeram, né? Apreende um navio cheio de negros e isso gera mais conflitos com o Brasil. Então, e o fim da pressão inglesa, né? Então, para tentar sanar essa situação, o ministro da Justiça, né, do governo imperial, Eusébio de Queiroz, conseguiu promulgar uma lei em 1850, veja quanto tempo, né, que era trazido os negros para o Brasil, proibindo a entrada de africanos e para ser escravizados. E também a expulsão dos traficantes. Então, eles começam, né, também a ver que a pressão estava muito grande em relação a essas questões dos negros, da escravidão, né? E esses diplomatas, então, britânicos, no Rio de Janeiro, eles passaram a exigir mesmo o cumprimento da lei, né? Que eles queriam que fosse realmente acabassem a escravidão, que os negros fossem libertos. Então, o embaixador inglês, o Christian,
Christie, ele passa a denuncia todas essas questões quando ele tinha conhecimento de que tinha tráfico negreiro, que tinha situações escravas, ele passa a denunciar e também a colocar em pressão, né, no governo brasileiro para que essas situações fossem resolvidas. E aí o rompimento, então, o envolvimento dos ingleses revoltou parte da população do Rio de Janeiro. Por quê? Né? Ficaram tão revoltados? Porque algumas pessoas eram contrárias a essa decisão, a essa luta. Né? Queriam que os escravos continuassem trabalhando no Brasil. Por quê? Porque era uma mão de obra barata, né? Que eles não pagavam por isso. Então, houve muitas ameaças, né, de invadir a casa do embaixador, também de atacar alguns pontos comerciais que tinha de ingleses no Brasil. Então, foi muita pressão também por parte dos brasileiros, né? Porque não concordavam com essa questão do fim da escravatura e a pressão inglesa que vinha ocorrendo, tá certo? Então, é um processo bem complicado, né? Porque a maioria dos países não se tinha mais escravos, mas o Brasil continuava com a escravidão. Outro ponto foi a questão platina. Então, o governo brasileiro tinha interesse na região platina, por quê? Né? Eles usavam o Rio Prata para navegação. Também, eles queriam impedir que a Argentina se anexasse ao Uruguai. Isso levou o Brasil a participar de guerras contra a Argentina e o Uruguai. Aí, depois de muitas desavenças, outro fator que marcou muito a história brasileira foi a Guerra do Paraguai, né? Outro processo que só vem a culminar e aumentar a crise do Império Brasileiro. Então, segundo o governo brasileiro, a Guerra do Paraguai teve início lá em novembro de 1864, né? Porque os paraguaios aprisionaram um navio brasileiro e a embarcação foi aprisionada por ordem do presidente do Paraguai. Mas eles destacavam que essa invasão ocorreu porque o Brasil tem invadido o Uruguai. Então, era uma represália ao governo brasileiro, né? Mas aí o Brasil rompe as relações diplomáticas com os paraguaios, né? E nesse contexto todo, a Argentina e o Uruguai se alinham ao Brasil para irem à luta contra o Paraguai. Nesse contexto, eles se unem, né, e formam a Tríplice Aliança. E lutaram, né, contra o Paraguai e tudo mais, e o Paraguai terminou perdendo essa guerra. É uma guerra que durou 5 anos, né, gente? Várias vidas foram perdidas. A situação econômica do Paraguai foi muito afetada. Do Brasil também, né? Com certeza, dos países que se envolvem nesses processos, há uma perca de vidas e todo um contexto. Isso só aumenta também a crise do Império Brasileiro, né? Então, são vários fatores que vocês veem essa questão internacional, né? Essa pressão internacional, principalmente dos ingleses, para o fim da escravatura no Brasil, né? Então, é um processo longo, né, de lutas para se pôr fim no Império Brasileiro, e isso só vem a ter uma decadência no nosso império naquele período. Eu trouxe aqui umas questões para a gente refletir, né, sobre esses pontos. Vejam só. Trouxe essa imagem, né, a questão Christie, né? Vejam que é alguém que se envolve com toda a situação. Eles também tinham seus pontos que eles queriam ganhar com isso, também não só era pensando no negro, mas eles tinham uma questão de capitalismo, de indústria, né, que eles queriam ganhar também. Aí eu trouxe essas 3 questões. Quem perdeu com o rompimento entre Brasil e Inglaterra? Né? Será que foi só o Brasil ou as pessoas que estavam no Brasil? Né? E os ingleses com isso queriam o quê? Né? Eles também tinham seus objetivos. As ações desenvolvidas pelo governo brasileiro em relação eram relevantes para toda a população ou só por uma minoria estava contente? Né? Porque se a gente for observar, como será que aquela minoria que sofria, a maioria que sofria, né? Uma minoria estava contente. E a outra parte da população, será que era ouvida? Né? Se você estivesse vivendo esse modelo de governo, concordaria com essas ações implantadas ou não? Né? Quando a gente olha tudo o que aconteceu, a gente refletir bem mais, se a gente olhar toda uma situação, quem mais sofreu com isso? Né? A população que tinha mais condições ou a que tinha menos condições?
Outra questão, eu trago essa imagem aqui, né, é do porão de um navio. Aí diz o seguinte: observando a foto acima de um navio negreiro, imagine como essas pessoas se sentiam, né? E imagine eles dentro de todo esse processo e o que esperava de futuro para eles? Nenhum, né? Será que as ações dos ingleses eram importantes para os escravos? E as ações dos brasileiros? Né? Então a gente começa a analisar tudo o que ocorreu. Como é que será que essas pessoas se sentiam? E se fosse nós, se nós nos colocássemos no lugar do outro, como seria essa situação? Hoje, em pleno século XXI, como o negro é visto na sociedade? É uma grande reflexão. Né? A gente está aí vendo nos noticiários muito preconceito, muito racismo, mortes, muito, assim, é de não acreditar que nós estamos ainda vivendo em pleno século XXI. Será que realmente a escravidão acabou? Ou ela está de uma forma moderna, né? E a gente finge que não está vendo. Será que a nossa sociedade mudou? Ou a nossa sociedade ainda está lá em 1800 e tarará? Lá no Império, lá nessa crise do Império. Ainda a gente precisa refletir, ler mais e tentar compreender a história dos nossos antepassados e o que eles enfrentaram para nós termos a sociedade que nós temos hoje. Foi fácil? E aí? Né? Então vamos refletir, vamos pensar a situação do negro hoje na sociedade brasileira. Nós somos uma mistura de raças, que às vezes a gente não aceita. Somos, muitas vezes, a gente sai discriminando o outro sem pensar na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, sem conhecer o outro, né? E somos todos iguais. A única mudança que às vezes há é a cor da pele. E a gente precisa respeitar o outro como ele é. Né? Então vamos pensar um pouco na sociedade que nós estamos vivendo. E eu trouxe aqui a referência, certo, do livro que foi utilizado. Muito obrigada. Até a próxima aula. Vamos tentar refletir um pouco sobre a nossa sociedade. Um grande abraço.